Então, rapaziada, esse vídeo vai ser para dar um pitaquinho no que eu vi dos ingleses nessa penúltima rodada da fase de Liga da Champions, mas principalmente para dar uma projetada na última rodada que será concomitantemente na quarta-feira da semana que vem, o que eu acho uma das maiores delícias desse novo formato da Champions é ter a última rodada, todos os jogos ao mesmo tempo. Então na quarta-feira teremos todas as partidas, muitas delas decisivas, para definir o G8, para definir o G24 da fase de mata-mata da Liga dos Campeões com nesse novo formato, o que a gente chama de playoffs, né? Esses 16avos de final. O G8, ele está sendo dominado pela Premier League, dominado pelos ingleses. 5 dos 8 são ingleses. O único fora da festa é o Manchester City, cara. O City que perde para o Bodo Glimt, lá na Noruega, numa das lindezas que a Liga dos Campeões ainda é capaz de proporcionar. Não sei por quanto tempo teremos essas surpresas acontecendo. Eu acho que é uma coisa quase que inerente ao futebol, independentemente da triste concentração de grana que a gente vê cada vez maior, etc. e tal, né? Mas o futebol ainda é capaz de nos brindar com noites maravilhosas como essa, cara. Possivelmente a maior noite da história do Bodo Glimt, né? Que tem uma cidade com um total de população com o mesmo número da capacidade do Etihad Stadium. Ou seja, toda a cidade de Bodo encheria o Etihad Stadium mais ou menos sem tirar nem pôr. Tipo 53, 54 mil pessoas na cidade palco desse capítulo lindo da história do Bodo Glimt, cara. E foi um atropelo, assim, entre poucas aspas, tá? Porque para além dos golaços, o Bodo jogou muito mais bola. E os gols foram lindos mesmo, assim, muito, muito bonitos. O Manchester City entrou em pane, causada por esse Bodo Glimt, que tem cerca de 5% do faturamento total do Manchester City. É um desses capítulos que a gente tem que valorizar muito quando acontece. O Bodo, que está em qual colocação? Deixa eu ver aqui. Cara, o Bodo Glimt está em 28º com 6 pontos, praticamente eliminado, então, né? Tem apenas 3 clubes ali na rabeira do G24 com 8, então o Bodo só pode chegar a 9. Acho difícil. Carol, cuidado aí, que acho que... Can you go? Oh, yeah? Vou ter que mudar um pouquinho aqui a... Eita, no meio da gravação, cara. No meio da gravação, mas tá passando o carrinho, ó. Por isso que eu tive que mudar aqui. E a gente vai deixar rolando. Tá tudo certo. Tá tudo... Ih, rapaz. Terremoto? Não. É só a Carolina. Não tem como chegar mais pra trás, não. Carolina, não tem como chegar para trás. Se eu chegar mais para trás, eu vou invadir o campo. Vamos lá, vamos lá. Então foi uma lindeza essa vitória do Bodo Glimt, né? Um time do topo do mundo geográfico, né? Quase no Polo Norte, vencendo um time do topo econômico e esportivo. Algo muito bonito, tão bonito quanto raro. O City parece perdido, tá? Segunda derrota em 4 dias, em que foi atropelado. O sistema defensivo é uma peneira. Impressionante como o Manchester City defende-se mal. Há problemas do próprio Pep Guardiola, que está vivendo uma fase muito difícil, assim, cara, de você tirá-lo da razão e dos porquês, assim, do Manchester City estar tão mal. Eu não vou me aprofundar tanto nisso nesse vídeo, porque eu quero dar uma pincelada nos jogos em vez de me aprofundar, mas o Pep Guardiola tem problemas a resolver, inclusive com as próprias ideias, nessa temporada do Manchester City, que está sob risco bastante relevante de ficar fora do G8 mais uma vez, tá? Mais uma vez. Quem está de boa, maravilhosamente bem na Lagoa é o Arsenal, mais uma vitória, agora contra a poderosa Inter de Milão, que tudo bem, não é aquele mesmo time vice-campeão da Champions na temporada passada, até porque possivelmente mentalmente ainda não conseguiu se recuperar de perder para o Fluminense, né? Algo que realmente é uma marca muito profunda na história da Inter de Milão, dificilmente perdeu para clubes maiores na própria história, então uma derrota até quase que óbvia quando você olha institucionalmente. Mas enfim, vitória do Arsenal com total justiça,
com 2 gols do Gabriel Jesus, que volta a marcar depois de 2 anos na Liga dos Campeões. Nesse meio tempo ele ficou quase 1 ano parado por conta da última lesão. O Gabriel conseguindo deixar as próprias marcas positivas nesse retorno ao Arsenal e nesse retorno à consistência física e à retomada técnica. O Gabriel Jesus, penso eu, já tem quase que totais condições de roubar a posição de titular do Gyökeres, que entrou, fez gol, numa boa jogada, num bonito chute, mas que no meio do caminho entre os dois tem um erro de leitura e um erro de passe, né? Então ele dá um pouco de sorte da bola sobrar para ele conseguir finalizar daquela maneira bonita. Não vou criticar muito o Gyökeres, mas eu acho realmente que o Gabriel Jesus, apesar de talvez não ser ainda a opção ideal para esse ataque do Arsenal, eu pensaria talvez em Havertz, eu pensaria em testar alguma coisa diferente por ali, porque eu acho que o Gyökeres não dá tantos motivos para que ele seja insistentemente o titular com tanta frequência. Ele não foi contra a Inter porque o Arteta mexeu bastante no time, né? Foi um time mais misto contra a Inter na Liga dos Campeões do que na semifinal da Copa da Liga contra o Chelsea aqui em Stamford Bridge. Deu certo, né? O Arsenal agora não só está classificado, mas também classificado entre os 2 primeiros colocados, o que já garante para o Arsenal jogar as decisões do mata-mata conforme conseguir progredir até a final, se lá chegar. Então, oitavas de final, o Arsenal decide em casa. Se passar para as quartas também, e assim como nas semifinais. A gente teve também uma vitória do Tottenham, que tem como freguês de carteirinha na Europa o Borussia Dortmund. É impressionante como o Tottenham, esteja bem, esteja mal, o Dortmund, bem ou mal, consegue vencer dos alemães. Em algum grau, eu acho que essa derrota deixa a coisa um pouco feia para a Bundesliga, porque o torcedor do Tottenham vai concordar comigo mais do que ninguém. Esse Tottenham conseguir vencer do vice-líder da Bundesliga, algo de esquisito há. Eu sei que é difícil você, né, traçar a qualidade média de uma liga por conta de um jogo, mas eu esperava mais do Borussia Dortmund e o Tottenham venceu e jogou para vencer. Não foi uma vitória acidental, porém uma vitória tão importante que o Tottenham está na quinta colocação. Estava na quarta até o Liverpool ganhar. O Liverpool que venceu e aparentemente jogou bem. Eu digo aparentemente porque eu não estava vendo o jogo, né? Eu estava aqui cobrindo o Chelsea, já falo daqui a pouco desse jogo. 3-0 fora de casa contra o Olympique de Marseille, retorno do Salah da Copa Africana de Nações diretamente para o time titular. Um gol à la Ronaldinho, né? De Szoboszlai, falta por baixo da barreira, ou seja, aquele cara, aquela posição das mais humilhantes para o jogador, que é ficar deitado atrás da barreira, ela de fato faz sentido. E o Szoboszlai aproveitou a ausência disso contra o Olympique de Marseille. Também tivemos, claro, a vitória do Chelsea aqui no sufoco, nos finalmente. O gol saiu só já perto da reta final do segundo tempo. Um gol meio chorado do Moisés Caicedo. Tudo bem que estatisticamente foi um banho do Chelsea, como deveria ser, né? Contra esse valente Paphos, estreante na Liga dos Campeões e que mesmo assim conseguiu chegar aqui com 6 pontos conquistados, né? Mesmo número de Benfica, de Ajax, mais do que Villarreal, Atlético Bilbao e outros clubes com mais condições, o próprio Frankfurt. Mas veio aqui, fez um ferrolho e contou com um goleiro numa noite inspirada, mas ainda assim fez poucos milagres. Foram defesas, mas não foram milagres. O Chelsea não conseguiu jogar bem, tá? Mais uma vitória do Chelsea sem entregar muita coisa para além dos 3 pontos, né? Foi assim contra o Brentford, foi assim hoje contra o Paphos. Não gosto muito dos primeiros sinais do trabalho do Liam Rossini, por mais legal que ele tenha sido comigo na entrevista pré-jogo. Mas o Chelsea vence de maneira essencial, tá? Se não vencesse aqui, estava praticamente fora das possibilidades de ir direto pelo G8. O Newcastle passeou para cima do PSV, 3-0. Tivemos gol do Wissa, o primeiro da carreira dele na Liga dos Campeões, se eu não estou enganado, né? O Anthony Gordon voltando a marcar, o Harvey Barnes, que volta e meia consegue anotar o seu golzinho. O Newcastle também está no G8. Eu acho que eu passei pelos resultados, né? Dos ingleses, e aí eu quero olhar para a tabela. O primeiro, com exceção do segundo, que é o Bayern de Munique, o terceiro, que é o Real Madrid,
e o sexto, que é o PSG, todos são ingleses no G8. O Arsenal já está classificado, o Liverpool com 15, o Tottenham com 14, o Newcastle e o Chelsea com 13. Mesma pontuação do Manchester City, são 8 clubes com 13 pontos, olhando para essa rodada final da Liga dos Campeões. O que me dá a sensação de que 16 pontos sem um bom saldo podem não ser suficientes, o que é uma muito má notícia para o Manchester City. Mas pode acabar sendo uma notícia ainda pior para o Chelsea, porque o Chelsea ele vai visitar o Napoli, que está precisando provavelmente vencer para conseguir ir para os playoffs, né? O Napoli está numa crise de lesões, não está bem com o Antônio Conte, na Liga dos Campeões, 25º colocado, está com 8 pontos apenas e provavelmente o empate não será suficiente para o Napoli conseguir a classificação. Então vai ser um jogo de vida ou morte para o Napoli em termos de ser eliminado da Liga dos Campeões e para o Chelsea para tentar passar direto. Então, por que talvez é pior para o Chelsea do que para o City? Porque o City pega o Galatasaray em casa. O Galatasaray que está na 17ª colocação, bastante confortável com 10 pontos, portanto já garantido praticamente, acho que é só praticamente, acho que não de maneira matemática na próxima fase. Então, o jogo do Chelsea é mais complicado, era mais importante ter feito o salto aqui, tá? O tropeço do City contra o Bodo pode custar muita coisa, mas o Chelsea não ter conseguido golear o Pafos, se não conseguir vencer o Napoli ou pelo menos o empate, pode ser bastante complicado sim, tá? Tottenham com 14 pontos. Qual que é o jogo do Tottenham na última rodada? O Tottenham, vamos lá, minha gente. Desculpa, eu me perdi aqui. Visita o Frankfurt. O Frankfurt está sendo uma mãe, né? Nessa Liga dos Campeões. Está lá embaixo, já eliminado com 4 pontos. O Tottenham tem a obrigação, portanto, já que está nessa colocação, de se classificar e provavelmente conseguirá uma vitória. E talvez com o empate já seja o suficiente, com 15 deve ser o suficiente para conseguir uma vaga na próxima fase. Liverpool. Quem que o Liverpool enfrenta? Recebe o Qarabag, valente Qarabag, que venceu hoje do Frankfurt e está na 18ª colocação com 10 pontos. O jogo é em Anfield. Imagino que o Liverpool consiga uma vitória, então não será problema. Então, Arsenal já classificado. Liverpool e Tottenham com um pé lá. Chelsea, sinal amarelo, não sei. City, talvez um sinal amarelo mais verde do que o Chelsea por conta do jogo mais acessível, apesar de 0 garantido nessa fase do Manchester City, mas joga em casa contra o Galatasaray. E o Newcastle com 13 pontos? Recebe quem? Não visita o PSG. Rapaz, tem PSG e Newcastle. Eu não lembrava disso. Meu Deus do céu. Novidade, hein, gente? Não sei se para você também, mas para mim, eu tinha esquecido. É o 6º e o 7º colocados, é o grande jogo, né? Da quarta-feira. É o grande jogo da quarta-feira. Rapaz. Também tem o Benfica e o Real Madrid, mas com o José Mourinho, mas não. Cara, Newcastle e PSG em Paris, ambos com 13 pontos. O empate talvez seja suficiente para os dois? Talvez, mas é arriscar muito. Porque se Barcelona, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid, Atalanta, se o pessoal começar a ganhar, quem está com 12 também pode passar. É esse o jogo, hein, gente? PSG e Newcastle na próxima quarta-feira. Eu não sei se o vídeo ficou confuso demais, mas eu queria conversar com vocês um pouco hoje, então eu resolvi gravar, mesmo que seja nessa confusão e com esse belíssimo cenário de Stamford Bridge que está merecendo ver dias de melhor futebol. Está merecendo isso sim. Um beijo.